longe do pecador. Livro de Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14. Fica logo à frente do livro de Daniel. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Antes de Joel, antes de Jonas. Oséias 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Eu vou ler do 4, aleluias, até o 6. Bem? Diz assim: então eu os curarei de uma infidelidade, eu os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como orvalho refrescante. Israel florescerá como o lírio, lançará raízes profundas no solo, como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumando-os com os cedros do Líbano, como os cedros do Líbano. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluia. Esse livro de Oséias, glórias a Deus. Aleluias. Eu intitulei hoje ele como um chamado para o arrependimento. Glórias a Deus, aleluia. Na epígrafe aqui da minha Bíblia, dessa palavra aqui, está escrito cura para os arrependidos. Aleluia. Glórias a Deus. Mas eu lendo, todo esse livro de Oséias, um livro curto, pequeno, aleluia, um dos profetas menores, glórias a Deus, mas um livro maravilhoso que nos ensina muito, aleluia. Glórias a Deus. E eu troquei aqui o cura, para o chamado, Claro que sim, não deixe de existir a cura, Aleluia, mas o chamado para o arrependimento, Glórias a Deus. Então eu vou ler aqui um pouquinho sobre a biografia de Oséias. Ele foi um profeta do século 8 a.C., cujo ministério está registrado num dos livros do Antigo Testamento. O profeta Oséias foi levado por Deus para profetizar em Israel no Reino do Norte. A história de Oséias é muito conhecida principalmente pelo seu casamento com a mulher adúltera. Aleluia, nós vamos entrar nesse detalhe, nessa história. É uma história muito, aleluia, bonita também, aleluia, Deus falando com o povo, Glórias a Deus através do casamento, aleluia, glórias a Deus de Oséias. O nome de Oséias provavelmente significa, aleluia, ele salva, glórias a Deus, ou salvação, Aleluia. Alguns intérpretes sintetizam o significado do nome Oséias como sendo salvação. Tudo que sabe sobre quem foi Oséias na Bíblia depende das informações presentes no livro bíblico. Glórias a Deus. Oséias é um dos profetas menores do Antigo Testamento. O profeta Oséias era filho de Beri. Acredita-se que o profeta era natural do Reino do Norte na época em que ele viveu. O reino de Israel já havia sido dividido em duas partes: Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, Israel. Jerusalém era a capital do Reino do Sul, enquanto Samaria era a capital do Reino do Norte. Em seu livro, Oséias demonstra ter familiaridade com a geografia e os acontecimentos do Reino do Norte. Por isso é possível que ele tenha nascido naquela região. Mas, curiosamente, o profeta Oséias menciona 3 reis do Reino do Sul. Aleluia, apenas um rei do Reino do Norte. Isso tem levado alguns comentaristas, aleluia, que talvez o profeta tenha encerrado seu ministério e escrito sua obra em Judá, ainda que o foco da sua mensagem tenha sido o Reino do Norte. Glórias a Deus, aleluia. Então Deus enviou o profeta, aleluia, para falar,
com o reino do norte, o povo de Israel. Glórias a Deus. Então o profeta Oséias, ele viveu numa época de muitas inconstâncias políticas internas e um cenário geopolítico turbulento. Aleluia. A injustiça, a corrupção, a complacência caracterizavam a monarquia de Israel. Além disso, o povo havia se corrompido com a religião cananeia. Os israelitas passaram a adorar a Baal como o provedor da fertilidade e prosperidade. Glórias a Deus. Então Israel aqui, aleluia, estava totalmente fora da presença de Deus. Aleluia, as glórias a Deus, estava passando por diversas dificuldades, né? Aleluia. Esse livro vem dizer que Israel estava, aleluia, enfermo, aleluia, de todas as maneiras, né? Espiritualmente, aleluia, financeiramente, politicamente. Glórias a Deus. No linguajar popular, né? Israel estava literalmente no fundo do poço. Glórias a Deus. Aleluia. Então, aleluia, o nosso Deus, Ele nunca desampara, né? Glórias a Deus. Deus separou essa nação para povo escolhido de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus levantou esse povo para ser, aleluia, um espelho, para ser referência, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Glórias a Deus. Mas ao invés de Israel, aleluia, ser o sal da terra e a luz do mundo, Israel começou a almejar, a querer, a cobiçar, aleluia, glórias a Deus, a cultuar, né, aleluia, outros ídolos, a querer, glórias a Deus, as coisas que eram do povos pagãos, aleluia, glórias a Deus, e começou a se misturar ali, aleluia, não sendo aquilo que foram levantados para ser, aleluia. Glórias a Deus, e Deus começa a se entristecer com o povo de Israel. Glórias a Deus, Deus começa, aleluia, a levantar profetas, aleluia. Glórias a Deus, porque Deus não queria, né? É um povo separado por Deus, aleluia. É um povo, glórias a Deus, a qual, né, foi levantado ali para adorar, para glorificar, para ganhar batalhas, né? Para ser vencedores, não derrotados, aleluia. E eles estavam ali, glórias a Deus, sendo um povo derrotado, aleluia, até pelos inimigos ali estavam, glórias a Deus, tendo vantagem sobre eles, porque se tornou um povo doente, um povo fraco, glórias a Deus, fraco em todos os sentidos, né, aleluia, espiritualmente, politicamente, financeiramente, aleluia, glórias a Deus. Mas Deus começa a falar com esse povo, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Então aqui deixavam, né? Deveriam auxiliar e conduzir o povo, aleluia. Então, Israel, ele tinha que ser uma referência, aleluia. Ele deveria auxiliar e conduzir o povo a uma vida de santidade. Começaram, né, aleluia, a tolerar aquelas situações motivadas por ganância. Alguns até mesmo incentivam o povo em sua apostasia. Aleluia. Então, provavelmente, Oséias foi um contemporâneo mais jovem do profeta Amós. Glórias a Deus. Aleluia. Então nós vamos ver lá em 1 Timóteo 2, 4, 6, que diz, aleluia, que, glórias a Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou si mesmo como resgate para todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Glórias a Deus, aleluia. Então assim, nosso Deus deseja que todos os homens sejam salvos, aleluia. E Deus estava vendo ali a criação dele, os filhos dele se perdendo, aleluia, glórias a Deus, indo de mal a pior, se desviando, aleluia, da presença de Deus, glórias a Deus, fazendo para si, né, ídolos, glórias a Deus, aleluia, se misturando, né, com mulheres ali de outros povos, a qual Deus tinha uma série, né, de cuidados com o povo dele, aleluia, tinha uma série de instruções, de mandamentos, glórias a Deus, que o povo de Israel tinha que seguir, né, aleluia.
mas o povo de Israel estava totalmente fora, aleluias, glórias a Deus, das ordenanças e dos mandamentos de Deus. E 2 Pedro também vai dizer: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente como vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, a mensagem, glórias a Deus, ao arrependimento. Então, a mensagem do profeta Oséias, glórias a Deus, aleluias, foi essa, né? Um chamado ao arrependimento. Glórias a Deus, aleluias. Então aqui no começo do capítulo, né? Capítulo 14, versículo 1, diz assim, ó: volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram a sua queda. Glórias a Deus. Então Deus usou o profeta Oséias para alertar Israel acerca do justo, aleluia, julgamento iminente por causa de sua conduta pecaminosa. Aleluia, o profeta Oséias falou de assuntos dolorosos, como o sucesso do ataque assírio contra Israel, a queda de Samaria, a realidade do exílio e o fim do reino do norte em 722 a.C. Com isso, o profeta Oséias explicou por que Deus permitiu que tudo aquilo sobreviesse sobre o seu povo. Glórias a Deus, aleluia. Então, nós vemos aqui, aleluias, em 14, né? Glórias a Deus, capítulos, aleluias, Deus, o povo de Israel, né? Virando as costas para Deus, aleluias, glórias a Deus. Nós vemos várias epígrafes, né? Aleluias, dizendo, aleluias, glórias a Deus, que Deus acusa, aleluias, a Israel. Também tem outro aqui, ó, chamado ao arrependimento, capítulo 6. Israel ama a maldade, aleluias, glórias a Deus. Israel corre vendaval, glórias a Deus. São várias epígrafes, né, do que vem acontecendo com o povo de Israel. Glórias a Deus, a ira do Senhor contra Israel. E por último, né, aleluias, glórias a Deus, a cura para os arrependidos. Ou como eu citei aqui, né, o chamado ao arrependimento. Então, em todo momento nós vemos Deus alertando o povo de Deus. Posso dizer assim, Deus nos alertando, me alertando, glórias a Deus, aleluias. Deus sempre, né, glórias a Deus, está com suas mãos estendidas sobre nossas vidas, sempre tentando nos guiar, né, aleluias. Mas assim como foi o povo de Israel, né, sempre ali se desviando da presença de Deus. Glória a Deus. Então ali no início do livro de Oséias, Deus usou a vida, né, familiar de Oséias. Não é essa o foco, mas citando, né, para ilustrar seu relacionamento com Israel. Então nessa história, Deus é um marido bom e justo, que tem ciúmes de sua esposa. Israel, né, apesar da bondade e compaixão de Deus, Israel se mostra ser uma esposa infiel que se rebela contra seu marido. É nesse contexto que Deus anuncia que punirá seu povo rebelde, que violou sua aliança. Mas a mensagem do profeta Oséias não se restringiu, aleluia, apenas ao anúncio de julgamento e destruição de Israel. O profeta também proclamou a restauração do povo de Deus. Ele mostrou que Deus não abandonaria seu povo definitivamente. Aleluia! Glórias a Deus! Então, por causa do eterno amor e da misericórdia de Deus, havia promessas de um futuro maravilhoso reservado para os remanescentes após o exílio. Deus prometeu perdoar seu povo, renovar sua aliança e derramar bênçãos abundantes. Amém? Glórias a Deus. Estou voltando aqui ao primeiro capítulo, diz assim: volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Aleluias. Aleluias. Tem em Romanos, né, 3, glórias a Deus. Deixa eu só, para não ficar nas minhas palavras. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glórias a Deus. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então quem fez esse chamado? Aleluia. Volte, ó Israel. Aleluia. Quem fez esse chamado? Aleluia. Nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ele não só fez, né? Ele continua fazendo todos os dias. Glórias a Deus. Volte, ó Israel. Aleluia. Glórias a Deus. Então, como pode voltar que não foi, né? Aleluia. Glórias a Deus. Então, para voltar, alguém tem que ter ido, né? Glórias a Deus. Então, nós vemos aqui que é um povo que estava na presença de Deus, mas um povo que saiu da presença de Deus. Mas Deus não estava se agradando com isso, porque Deus não tem prazer em condenar ninguém. Aleluia. Glórias a Deus. O prazer de Deus é que todos se salvem, né? Que todos alcancem a salvação. Glórias a Deus. Então Deus fala que volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram a sua queda. Então nós vemos aqui, né? Aleluia, por causa das práticas, aleluia, Israel foi, né? Glórias a Deus, se tornando uma nação fraca, aleluia, glórias a Deus. Nós vemos, aleluia, Deus falando com essa nação. E Ele diz aqui, glórias a Deus, aleluia, pois os pecados causaram a sua queda, né? Aleluia, tragam suas confissões e volte para o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Então essas promessas tiveram, né, seu cumprimento pleno na pessoa de Cristo, como nós lemos ali em Romanos, né? Em Romanos, aleluia, 3:23. Então Ele inaugurou a nova aliança e nele o povo escolhido de Deus alcança perdão e desfruta as bênçãos eternas. Deus nos mostra através dessa passagem bíblica que apesar do cerro de Samaria e o cativeiro assírio, isso não seria o fim desse povo de Deus. Apesar da infidelidade de Israel, apesar da desobediência, apesar dos pecados, como Oséias descreve na passagem bíblica, uma relação de infidelidade e ingratidão com Deus. Mesmo assim, o profeta traz no final da mensagem uma palavra de graça, arrependimento e restauração para aquele povo. Vemos aqui na palavra que quem fez o chamado, aleluia, quem chama é Deus, o dono do chamado, e o endereço do chamado é Deus, aleluia. Então Deus não chama, aleluia, Deus chama para Ele mesmo, né? Deus chama para o arrependimento, Deus chama para o aconchego, né? Glórias a Deus. Ele diz aqui, volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Chama continuamente, porque Ele nos ama e tem um plano para cada ser humano, plano de salvação, aleluia. Em 1 Timóteo 2, aleluia, capítulo 2, versículo 3 diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Glórias a Deus. Aleluia. Em Ezequiel 18:32 diz: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. Glórias a Deus. Em João 6:39 diz: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Deus é que o chama. Glórias a Deus. Aleluia. Então Deus, né, Ele está sempre com as mãos estendidas para o seu povo, né? Glórias a Deus. Um povo que foi levantado para ser luz do mundo e sal da terra. Glórias a Deus. Aleluia.
Então ele diz aqui, ó, digam-lhe, perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te louvores. Glórias a Deus, aleluia. Então o Senhor quer ouvir, né, da nossa boca, aleluia. Deus quis ouvir ali da boca do povo de Israel, aleluia. Glórias a Deus. Ele fala aqui, ó, digam-lhe, perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí o povo diz, a Síria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não, nunca mais diremos aos ídolos que fizemos. Glórias a Deus, aleluia. Então o povo colocava ali os deuses, né? Aleluia, os ídolos, glórias a Deus, aleluia, mas se desviava de Deus. O que eles falavam com os ídolos? Diz aqui no capítulo, na segunda epígrafe do capítulo do versículo 3: vocês são nossos deuses, somente a ti os órfãos encontrarão misericórdia. Glórias a Deus. Então Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, né? Deus, ele tem ciúme de nós, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mas muitas das vezes eu, né? Glórias a Deus, aleluia. Quero, né? Eu quero Deus, mas às vezes quero também que o meu financeiro ande bem. Glórias a Deus. Às vezes priorizo o meu financeiro. Glórias a Deus. Eu quero Deus, mas eu priorizo a vaidade. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero Deus, aleluia, mas priorizo, aleluia, a bebida. Aleluia. Eu quero Deus, mas vou priorizando as coisas que o mundo tem a oferecer. Glórias a Deus, aleluia. E Deus, ele não quer nos dividir com ninguém. Aleluia. Glórias a Deus. Deus, a palavra diz que Deus tem ciúme da minha e da sua vida. Glórias a Deus. Então Deus, aleluia, glórias a Deus, em Romanos, né, 7, 18, 21 diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que eu faço não é bom. Glórias a Deus. O que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Glórias a Deus. Então o povo de Israel continuava em erro, mas Deus sempre chamando, porque mesmo, aleluia, glórias a Deus, que um filho de Deus erre, ele continua sendo filho de Deus, mas Deus o disciplina, chama para o arrependimento. Aleluia. A nação tinha pecado e o pecado tinha destruído aquele povo, mas Deus, glórias a Deus, aleluia, mas, né, aleluia, se você é filho de Deus, você nunca vai deixar, glórias a Deus, aleluia, de ser filho de Deus. Aleluia. Deus vai nos disciplinar, Deus vai nos exortar, glórias a Deus, Deus vai nos chamar para o arrependimento. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus vai, aleluia, Deus nunca vai te deixar enquanto houver fôlego de vida. O Senhor vai chamar para o arrependimento. E é isto que acontece. Às vezes nós não afastamos da igreja fisicamente, mas nos afastamos de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então, aleluia, os pecados, os erros, as transgressões, aleluia, a ingratidão daquele povo, aleluia, foi afastando, aleluia, eles das presenças de Deus. Glória a Deus. Assim é nos dias de hoje também, né? Essa palavra, glórias a Deus, ela é, aleluia, glórias a Deus, a palavra diz que passará os céus e a terra, mas minha palavra não passará. Então essa palavra, ela foi falada para o povo de Israel, mas essa palavra, ela é viva até os dias de hoje. Ela é para a minha vida, ela é para a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Então, assim, o pecado, os erros, a transgressão nos leva à ruína, a enfermidades, a queda. E era isso que estava acontecendo com aquele povo. Mas Deus estava chamando para o arrependimento.
O Evangelho de Cristo não é um chamado para a prosperidade, não é um chamado para riquezas, é um chamado para mudança de vida. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui no versículo 4 diz, glórias a Deus, até quando estava louvando o louvor, Deus, o presbítero Vitor louvou, e veio uma passagem também do filho pródigo, né? Aleluias. Ele foi, glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, ele foi, né? Ele errou, aleluias, glórias a Deus. Ele se afastou da presença de Deus, aleluias. Ele andou por tudo, aleluias, glórias a Deus. Se desviou da presença de Deus, se afastou do Pai, glórias a Deus. Mas teve um momento da vida dele que ele se arrependeu, aleluias, glórias a Deus. Mas ele não ficou onde ele estava, glórias a Deus. Ele fez o quê? Ele voltou para a casa do Pai, glórias a Deus, aleluias. Mesmo, né, errado, aleluias, mesmo com medo, aleluias, do Pai não aceitar ele, glórias a Deus, mas ele voltou para a casa do Pai, glórias a Deus, aleluias. No capítulo 4, versículo 4 diz: então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como orvalho refrescante, Israel florescerá como o lírio. Glórias a Deus. Então os irmãos sabem o que é o orvalho? Glórias a Deus. Orvalho é tipo um chuvisquinho, né? Tipo uma neblina de água, uma fumacinha de água. Glórias a Deus, gotículas muito pequenininhas de água. Parece uma fumaça, só que ele molha, né? Ele umedece, aleluias, glórias a Deus. Então, Deus está falando aqui que ele era como um orvalho para Israel. Às vezes Israel estava passando por momentos difíceis, glórias a Deus, mas ao anoitecer, né? Glórias a Deus, aleluias, Deus vinha como um refrigério, né? Aleluias, a palavra diz aqui, ó, glórias a Deus, aleluias, orvalho é refrescante. Por mais, né? Vamos supor que Israel ali estava num sol escaldante o dia todo, mas à noite vinha o refrigério, aleluias. Glórias a Deus, Deus se apresentava, aleluias, trazendo ali um refrigério, glórias a Deus. E o orvalho ele vem à noite e vem também de manhã cedinho, né? Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim Deus é nas nossas vidas, né? Às vezes estamos passando por momentos difíceis, pensando em abandonar tudo, pensando em largar tudo, glórias a Deus. Às vezes, que nem a palavra diz aqui, né? Aleluia, às vezes dentro da casa de Deus, mas às vezes longe de Deus, glórias a Deus, aleluia. Mas Deus ele vem como um refrigério, vem como um orvalho, aleluia, glórias a Deus, alcançando o coração, né? Glórias a Deus, aleluia. Nós sabemos que o cultivo, a plantação em Israel era muito difícil por causa disso. O que salvava a plantação? O que não deixava a plantação morrer? O orvalho. Glórias a Deus, o sol judiava daquela plantação o dia todo, mas à noite vinha o orvalho, e fazia com que aquela planta não viesse a sucumbir, não viesse a morrer. Glórias a Deus, então ela agarrava força, aleluia, agarrava ali, glórias a Deus, umidade suficiente para aguentar o sol escaldante o dia todo, aleluia. Glórias a Deus. É assim nas nossas vidas. O mundo é esse sol escaldante, aleluia, glórias a Deus. Quando saímos da porta para fora da igreja, somos atacados, aleluia. O inimigo não nos dá paz. É financeiramente, é espiritualmente, é fisicamente, aleluia. É de todas as maneiras o inimigo ele quer nos derrubar, aleluia. Ele quer nos destruir, aleluia. Mas é um momento em qual estamos cultuando, estamos adorando ao Senhor, aleluia. É o momento em qual recebemos o refrigério, aleluia, glórias a Deus. É o momento a qual o nosso Deus é o orvalho necessário para nós, glórias a Deus, nos alimentarmos, aleluia, glórias a Deus, e amanhã batalharmos de novo, aleluia, glórias a Deus.
contra o inimigo de nossas vidas, né? Glórias a Deus, porque por Satanás estaríamos todos destruídos já. Aleluia. Mas pelas misericórdias e pelo amor do nosso Deus, aleluia, nós estamos aqui peleando, muitas das vezes cansados, glórias a Deus, mas nunca, aleluia, desanimados, abatidos, né? Glórias a Deus, aleluia. Então diz aqui também que Israel florescerá como lírio, aleluia. Eu estava estudando um pouquinho ali sobre o lírio, aleluia, porque que Deus citou aqui o lírio, porque o lírio, quando ele floresce, aleluia, ele chega a dar 50 bulbos, né? Aleluia, ou 50 mudas ali, aleluia. Então ele é muito gigante, assim, é muito rápido o crescimento, aleluia. Glórias a Deus. Então, quando Deus disse aqui, né, que quando Deus abençoa, Ele realmente abençoa de verdade, aleluia. Glórias a Deus, não é algo insignificante, mas sim algo grande, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E Deus cita aqui também, eu vou acelerar um pouco aqui, irmãos, porque o horário voou, aleluia. Ele diz aqui também: lançará raízes profundas no solo como os cedros do Líbano. Aleluia, as glórias a Deus. Então o cedro do Líbano é aquela planta, aleluia, que com um ano de vida, né, ela já tem raízes a 5 metros de profundidade, aleluia. Então ela se torna uma árvore muito resistente, aleluia. Pode vir um vendaval que ela está de pé, glórias a Deus, aleluia. Então essa é a promessa de Deus, aleluia, sobre aquele, aleluia, glórias a Deus, que mesmo errando, aleluia, mas aquele que se coloca, que se arrepende, que se coloca na presença do Senhor, glórias a Deus, essas são as promessas de Deus sobre a vida de seus filhos, glórias a Deus. Aleluia. E Deus continua nos dizendo aqui: perfumados como os cedros do Líbano, meu povo viverá novamente à minha sombra, crescerá como um trigo e florescerá como a videira, seu aroma será agradável como os vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos, sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês, aleluia. Glórias a Deus. Sou como a árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim, glórias a Deus. Então, tudo que nós necessitamos vem de Deus, glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Glórias a Deus. Aleluia. Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos, mas nesse mesmo caminho, aleluia, glórias a Deus, os pecadores tropeçam e caem. Aleluia. Glórias a Deus. Então Deus é o destino. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Um chamado, aleluia, glórias a Deus, ao arrependimento, um chamado de Deus, glórias a Deus, todos os dias da nossa vida, né? Glórias a Deus para o arrependimento, para o renovo, aleluia, para uma busca, aleluia, ao nosso Deus, glórias a Deus, aleluia. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Eu li todo o livro, né? Glórias a Deus. Na verdade, estava uma batalha entre duas palavras. Glórias a Deus. Mas ao chegar aqui, aleluia, Deus foi falando através dos louvores. Glórias a Deus. Falando também através da palavra introdutória. Glórias a Deus. Aleluia. Foi o pastor Rodrigo Aníbal que leu. Eu nem estava aqui ainda, mas para ver que tremendo, né? Que é o nosso Deus. Diz assim, ó, pois a graça de Deus foi revelada a todos, traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelado a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado
para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado a boas obras. Amém? Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixes que eu ignore o que você diz. Amém? Glória, aleluia. Essa palavra possa ter ficado em seu coração. Glórias a Deus, aleluia. Assim como ficou em meu coração. Glórias a Deus. Uma palavra que falou grandemente comigo. Aleluia, glórias a Deus. E eu agradeço a oportunidade e as palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.